em vinho. Muitas vezes nos estudos nas casas, eu gosto de pensar assim que esse milagre é um milagre maravilhoso. Talvez para falsificar esse milagre seja fácil. Você põe lá um corante, você faz alguma coisinha assim, e aí já transforma a água num vinho por causa dos corantes que se faz por aí. Tem muito vinho que se compra por aí e está cheio de corante. Então seria um milagre bem facinho de fazer, porque é só colocar corante, sabor e tal, e as coisas vão acontecendo, e aí transformar água em vinho é algo fácil. Mas biblicamente não é algo fácil, cientificamente não é algo fácil. Por quê? Porque a água é um dos primeiros elementos que a gente tem no nosso universo. Então é uma matéria-prima. Transformar essa matéria-prima em vinho, vinho é um dos últimos elementos que nós temos no nosso universo. Então precisou de vários tipos de sóis para a gente ter essa molécula de carbono que está no vinho, que está na uva e que está dentro de nós também no nosso corpo. E para isso precisou de muita energia dentro desses sóis para poder existir um grão de uva hoje, para hoje a gente poder ter a nossa pele, né, o nosso corpo que tem essa molécula de carbono ali. Então, para nós é algo impossível transformar uma água em vinho, porque é um grande milagre uma coisa dessa. Mas para os que não olham profundamente assim, acham que é um milagrezinho. Transformar água em vinho é uma coisa simples. Na verdade, os judeus, eles esperavam que Jesus, o Messias, fosse como Moisés, que fazia chover pedra sobre os inimigos. E na verdade era uma coisa muito fácil chover pedra, porque a água que está lá em cima, é só Deus congelar aquela água, pega uma massa de ar frio, traz ali, congela aquela água e cai um monte de pedra. A Bíblia fala de pedra de 45 quilos no livro de Apocalipse. Não tem, nesse sentido não tem tanta dificuldade. Deus, ele pega, traz a massa de ar fria, congela aquela água e lasca a pedra nesse planeta. Mas transformar água em vinho foi algo sobremodo impossível à própria ciência. E Jesus estava falando que é a mesma coisa nesse sentido, para Deus tirar, Deus Todo-Poderoso, tirar a podridão do nosso orgulho, da nossa vaidade, do nosso coração, precisou do sacrifício de Jesus lá na cruz. Não há uma palavra mágica de Deus que tirasse essa sujeira da nossa alma. Jesus tinha que ser crucificado. E aí é bem interessante porque o Marcelo, nem sabendo do assunto que eu estou falando, falou tantas vezes sobre esse assunto, né? Também é milagre de Deus, né? Eu creio assim. Quando eu estava ouvindo aquele pastor trazer a mensagem sobre esse texto, aí a primeira coisa que ele falou assim, é sobre o vinho que estava naquela festa de casamento. E ele disse assim, o vinho, ele representa alegria. E a festa de casamento dos judeus durava dias. Então os familiares, eles tinham que sair das suas cidades e ficar dias festejando o casamento daquele familiar.
e tinha que se desprender, deixar suas indústrias, deixar seus negócios, deixar suas fazendas, deixar seus trabalhos para ficar com aquele casal dias juntos. E era costume, então, que eles tinham comida, tinham que comer juntos. E era o costume usar o vinho como bebida para essas refeições. E o vinho representava nesse sentido a alegria da festa do casamento, mas faltou o dito cujo vinho. Vocês sabem muito bem dessa história. Mas o que ele queria chamar a atenção é assim: nós podemos produzir alegria. Nós podemos produzir alegria com os nossos planos, com os nossos projetos. Ele era cantor. Ele cantava em eventos, baladas, bebedeiras também. E aí, esse pastor, antes de se converter, e aí ele cantava muito bem, ele tinha a sua alegria, que ele produzia pelos seus eventos, pela sua capacidade, pela sua habilidade de cantar e trazer as pessoas ao redor dele. Mas ele conta que chegou um tempo que veio o vazio, veio a depressão, veio a tristeza, que muitos artistas entram na droga nesse momento. No caso dele, ele conheceu Jesus. E aí Jesus transforma a vida dele da água para o vinho. E ele resolve, então, servir ao Senhor no ministério, e usar a música para o Senhor. E ele canta muito bem, ele fala bem, ele é bem descontraído, ele é bem alegre. Mas eu não vou ainda falar um pouco sobre essa parte do ministério dele. Eu vou falar ainda sobre a alegria. O que ele queria dizer assim: sempre a alegria que a gente produz vai acabar. Como acabou esse vinho, sempre a nossa alegria vai chegar no fim. Você fez um plano, você fez um projeto de vida, você quer ter uma fazenda, você quer ter determinado carro. Aquele homem pôs no projeto dele desmanchar os silos que ele tinha e fazer um maior e mais poderoso. Mas essas coisas, elas não são suficientes. E eu quero dizer assim, a igreja também, a religião também tem poder de trazer alegria, mas não a alegria de Jesus. O casamento também tem poder de trazer alegria, mas não a alegria de Jesus. Então todas essas alegrias, elas acabam. Como acabou esse vinho, todas as alegrias, e o vinho está representando essa alegria, tudo que a pessoa se firma e deposita sua confiança, o chão é podre, o chão é lamacento, o chão ele não é sólido, ele não é uma rocha, ele é um banhado. Ele não tem firmeza própria, vai dar zebra, vai dar problema, não vai dar certo. De certa forma, ele estava contando que quando faltou vinho nessa festa de casamento, é uma palavra meio profética: sempre essa alegria vai acabar. Se você confiou na tua beleza, a tua beleza vai acabar. Agora você vai ter que fazer um monte de botox, isso e aquilo, para arrumar a tua alegria. E vem os ladrões da alegria, que são cabelos brancos, cabelos que caem, isso, barriga que cresce, né? Pneuzinho daqui, pneuzinho de lá.
que são os ladrões da nossa alegria. E agora tem que conviver com feiura, tem que conviver com coisas que a gente que não estava no nosso plano, uma separação, tem que aguentar o mau cheiro, tem que aguentar aquele que você se apaixonou. A irmãzinha da igreja estava falando para mim assim: eu casei com o fulano, mas depois de 30 anos, o fulano virou meu sogro. E eu estou casada com meu sogro. Claro, porque ele vai ficar parecido com seu pai. É da natureza humana, né? O rapazinho ali todo bonitinho, mas daqui uns anos ele vai ficar, daqui 30 anos, 40 anos, ele vai ficar parecidinho lá com o pai dele. Então precisa você ter Jesus dentro de você. Jesus foi convidado para essa festa de casamento. Então todos precisam de Jesus. Jesus, ele é o remédio. Jesus é a cura. Jesus, ele é a libertação para todos esses problemas. Não quer dizer que as rugas agora vão embora, mas ele vai te ajudar a não olhar mais para as rugas. E ele pode amenizar esse problema de ser parecido com seu pai, né? Da moça falar assim: mas casei agora com meu sogro. Essas coisas, elas podem ser amenizadas por Jesus, mas não completamente tiradas. Eu já deixo bem claro que há muitas coisas que, por mais que Jesus esteja nesse coração, há muitas rugas, há muitos pés de galinha que não vão sair. Mas dá para dar uma boa recalchutada com Jesus dentro, porque uma pessoa feia com Jesus, ela fica bonita. Uma pessoa antipática com Jesus, ela começa a se tornar mais simpática, né? As durezas da minha família, com Jesus a gente vai deixando de ser tão duro, tão rigoroso, né? Ele vai deixando que a gente não seja tão ogro assim, né? Eu falei assim para a Jo, quando a Jo, nós estávamos namorando, eu falei: Jo, eu sou ogro, então vai ter que me aguentar as minhas ogrices. Mas Jesus, ele pode ser um amortecedor nas nossas ogrices, né? Ogro é a ideia nos desenhos animados, que é um cara muito feio, muito bruto, né? Nada romântico, né? Então eu acredito assim que sem Jesus a coisa fica feia, sabe? Eu vi em cidades maiores que tem assim guardamentos, salinha aqui, salinha ali, salinha, passa 13 salinhas e todos estão guardando os seus mortos. Aqueles que estão desesperados, aqueles que estão usando água com açúcar, usando calmante, usando isso e aquilo. Mas quando você vê uma salinha de pessoas mais tranquilas, mais serenas, mais em paz, você já sabe quem eles são. Eles têm algo de Jesus dentro deles. Você pode passar. Eu vi isso em muitos lugares. Tem um irmão lá em Guarapuava, que é parente da Jo, e que vocês conhecem, o Marcelo. Uma das coisas que fez ele tomar decisão por Jesus foi na morte do meu primo. Como que os meus tios, né, o irmão dele, reagiram à morte de um irmão jovem que estava para fazer a faculdade, mais ou menos da idade desse rapaz, ou mais novo então. Porque
Essas coisas, gente, não tem como camuflar. Ou você tem, ou você não tem Jesus. E tendo Jesus, Ele coloca a paz e Ele diz a paz que o mundo não dá, né? A paz que só Ele pode dar. O mundo não consegue dar, né? Há uma música que a gente canta assim: sem Jesus não dá. Sem Jesus não dá. É outra música que a gente canta: longe de ti não posso viver, longe do teu amor nem pensar. Por quê? Porque a gente já sabe que é bom, a gente já sabe que é o que nos equilibra, o que traz sensatez para nós. Outra coisa que daí ele estava falando era sobre aquelas vasilhas das purificações. Eram vasilhas grandes de pedra, 6 vasilhas, cada uma cabia o quê? 2 ou 3 metretas. Alguém já leu sobre isso? Então, dá um tanto de 150 a 200 litros cada vasilha dessa. São 6 vasilhas, então vai dar em torno de 900 a 1.200 litros. Foi isso que foi transformado. Para uma festa de casamento, Jesus transformou a água em vinho, aproximadamente entre 900 e 1.200 litros de água em vinho. Quer dizer que foi em abundância. Em João 10 ele diz assim: eu dou vida para você e vida em abundância. Não é vida depois da morte, não é vida eterna depois que você morrer. Ele está dizendo assim: eu te dou vida agora, né? Vamos dizer, no meu caso, você tem problema de válvula mitral? Não quer dizer que ele vai curar a tua válvula mitral, mas ele vai te dar vida em abundância, qualidade de vida, objetivo de vida, realização de vida, de propósito. Ele diz assim: eu vou estar com você até o fim. Eu vou estar com você o tempo todo. Eu não vou deixar você sozinho. Na angústia eu vou estar com você. Quer dizer, você vai passar por angústia, mas eu vou estar com você na angústia. Quer dizer, você não vai ficar só. Você terá a minha presença, e ela é abundante, ela é preciosa. Aí então ele quis falar um pouquinho sobre essas vasilhas. Essas vasilhas, elas eram usadas para as purificações. Eu sempre entendi, como presbiteriano, que a pessoa pega uma vasilha, pega água e toma um banho. Porque nós somos da aspersão, né? Daí se vai tomar um banho, porque era um ritual de purificações, que eles tomavam banhos, sabe, que significava a mesma coisa que vestir pano de saco e cinza. Então, quando eles faziam os rituais de purificações, de arrependimento, eles tiravam suas vestes, se vestiam de pano de saco e jogavam cinza sobre si. Outro ritual que eles faziam sempre, todo ano, eram os rituais das purificações. Então eles entravam, havia cisternas, você descia escadarias lá em Jerusalém, e havia água lá para você tomar banho. Havia tanques muito grandes para tomar banho, que eram esses rituais das purificações. Ele, como no caso pentecostal e como emersionista, ele acreditava que as pessoas entravam nessas vasilhas grandes aí com 150 litros de água, 200 litros, e tomavam banho. Então aí ele entendeu assim que no fundo dessas vasilhas de pedra ficava o resíduo da sujeira, né? A poeira dos pés, também não tem problema. Mas a ideia
dele é bem legal nesse sentido. Por quê? Uma vasilha toda que tinha barro no fundo, agora Jesus usa para quê? Para transformar água em vinho. Então ele pega um elemento que não está muito legal, né? Que tem as contaminações, e ele purifica essas contaminações. E ele faz vinho, e o melhor vinho, para que eles pudessem beber. E o testemunho do mestre Sala é: todos costumam colocar o primeiro vinho em primeiro, ou o melhor vinho em primeiro lugar. Depois que estão bebendo, que já não tem mais muito paladar, aí dão o pior vinho. Agora vocês deram o melhor vinho depois. Por quê? Porque era o vinho que Jesus tinha transformado. Jesus não faz porcaria, Jesus faz uma coisa, e ele pega vasilhas podres, vasilhas contaminadas, e transforma, como o Marcelão estava falando, transforma a nossa vida da água para o vinho, de um lugar que já estava meio contaminado pela sujeira do povo. Num certo sentido, o que estava acontecendo com esse pastor? É o que acontece conosco também. A gente entra na igreja, e ele entrou no ministério. Só que ele já estava 9 anos em crise dentro do ministério. As coisas não iam para frente. Como ele era um cantor muito bom, uma voz muito boa, capacidade muito boa, ele queria fazer as coisas no grito. Deu de entender assim que ele impunha as coisas, ele forçava o povo a ser alegre, o povo a ser feliz, como se a alegria viesse pela força. Como se a alegria ela brotasse do coração, assim, eu forçando, beba, beba. Quando Deus precisa trabalhar no teu coração, você precisa abrir a porta do teu coração. Você precisa dizer: eu quero Jesus na minha vida. Precisa acontecer circunstâncias na tua vida que você vai ter um encontro pessoal com Jesus, e Ele vai aquecer a tua alma, e você vai sair dali transbordante. Mas não existe uma mágica, não existe uma forma de eu forçar vocês a serem cheios do Espírito Santo. Não existe uma forma assim humana que eu faça isso. Mas se você, como diz lá em João 15, que a gente estudou no outro domingo, estiver ligado em Jesus, você recebe a seiva de Jesus. Você recebe a vida de Jesus. E recebendo a vida de Jesus, vocês produzem frutos que vêm de Jesus. E aquele ramo que está ligado em Jesus, Jesus diz, produz muito fruto. Há muitos cachos de uva. Porque tem a vida do Criador. Mesmo que a vasilha não estava muito adequada, que somos nós. Mesmo que o tempo que a gente passou, vamos dizer no caso dele, 9 anos em ministério, brigando com ele mesmo, brigando com a igreja, entrando meio em depressão, até que Deus tratou dele, haverá lutas, haverá problemas, porque aqui está falando de problema, está falando que não tinha vinho nessa festa. Então, sempre haverá um momento do problema. Mas que o problema ele pode ser levado para quem? Para Jesus. Eu acredito que Maria era a mais chegada com aquele casal. E ela, como conhecedora do ministério de Jesus, foi lá e falou para Jesus: Jesus, você tem que fazer alguma coisa. Aí Jesus quer dizer para ela: você não pode se colocar como mediadora nessa situação. Na hora que for a hora certa eu vou.
E Jesus deixou daí bem claro isso, que na hora certa, e logo Jesus foi. Mas ele quis mostrar assim que ele está no comando, não Maria está no comando. E aí quando ele foi, o milagre aconteceu. E aí os servos, o que eles têm que fazer? Eles têm que obedecer, eles têm que pegar aquelas águas, encher aquelas vasilhas de água, eles têm que pegar aquelas águas que estão naquelas vasilhas, levar ao mestre-sala, e aí o mestre-sala prova e vê que é vinho, mas eles só têm que obedecer, mesmo sem entender, mesmo que eles levassem uma bronca, porque eles poderiam levar uma bronca de estar servindo ao mestre-sala água, e poderia ainda ser água suja. Então, às vezes na nossa vida há situações, como o próprio Marcelão falou, que a gente não vai conseguir entender. Jesus disse naqueles momentos que ele estava preso, que Deus poderia enviar legiões de anjos. Uma legião seria 6.000, provavelmente 6.000 anjos. Ele poderia enviar milhares desses anjos. E ninguém colocaria a mão em Jesus. Se cada anjo fizesse apodrecer um olho daqueles que estavam todo mundo lascado, ninguém mais fazia nada contra Jesus. Porque eles poderiam fazer, porque isso aconteceu em outras partes da história da Bíblia. De todo o exército inimigo ficar cego numa vez só. Deus poderia livrar o seu filho da cruz, mas Deus não livrou, porque Deus tinha um propósito. Não há como tirar o pecado, a mágoa, o ressentimento do teu coração, o orgulho do teu coração, do meu coração, sem o sangue de Jesus. Não há. Então Jesus não poderia ser liberto pelo Pai. O Pai Celestial não poderia mandar os seus anjos. Há momentos na nossa vida que a gente não vai entender. Circunstâncias que a gente não vai entender. Mas a gente precisa confiar que Deus, Ele tem cuidado de nós. Deus tem um plano. E o plano dele sempre vai ser melhor, mesmo que a circunstância seja contraditória, complicada, angustiante, com dor, e a gente pudesse dizer assim: aonde que Deus está agora no momento dessa dor? Né, seu Dirceu? Na hora que enche de pedrinha lá o canal ali do rim, né? É dor terrível. E aonde que Deus está? Ele não poderia mandar todas essas pedrinhas embora? Poderia. E não manda. Então há momentos na nossa vida que a gente tem vontade até de desistir. Mas a gente precisa confiar que Deus tem um plano que é maior, que é melhor. E Ele pode usar vasilhas velhas, e pode usar vasilhas talvez contaminadas, e pode tirar essa sujeira, e pode dela sair vinho novo. E é interessante que o vinho novo de Jesus é melhor que o vinho velho. Tem alguém aqui que entende de vinho? Eu não entendo de vinho. Tem alguém que entende de vinho? Os que entendem de vinho dizem que o vinho velho é melhor. É assim. É assim. Nesse caso, o vinho novo é melhor. Por que é melhor? Porque foi feito por Jesus. Os outros vinhos somos nós que produzimos. Pegamos as uvas que Deus fez e nós vamos transformar essas uvas em vinho. Aquele vinho ali foi Jesus que transformou. O homem não pôs a mão nele. Então ele ficou melhor. O que Jesus faz na nossa vida é melhor.
né? Ele pega uma Leila e transforma, né? Ele pega um Anderson e transforma da água para o vinho e faz melhor. E as pessoas podem dizer: mas o Anderson fez isso de errado, e agora recebe as bênçãos. Azar, lascou. Se Deus quer abençoar, Ele abençoa essas vasilhas tudo lascada aí, porque Ele fez isso nessa festa de casamento. Ele fez exatamente isso. Então é o jeito dele agir, é o jeito dele transformar as situações, né? Ele faz sair água da rocha. É difícil sair água da rocha, é impossível. Mas quando sai a água da rocha é melhor do que a água da terra e a água da areia. Por que a água da rocha é melhor? Dizem os especialistas que a água que vem da rocha, acho que o Marcelão pode confirmar isso, todas as bactérias, todos os bichinhos naquela escuridão profunda da rocha morrem. E aí essa água não tem contaminação. Então Jesus, ele tira a água da rocha. Ele é a própria água da rocha, porque diz lá em 1 Coríntios 10, que aquela água que foi tirada da rocha lá no deserto era Jesus. Mas é uma água limpa, pura, sem contaminação, perfeita. Capítulo 2 de João fala sobre a transformação da água em vinho. Capítulo 3 fala sobre o quê? Nascer de novo. E é assim que o Evangelho de João é escrito, sabia? Ele fala um conceito, ele diz assim: eu sou a luz do mundo, e isso em João 8. E daí o que ele diz? Eu liberto essa mulher da escravidão de um desejo por um homem que não é o marido dela. Eu liberto no capítulo 9 um homem que nasceu cego, e eu dou vista para ele. Mas ele trouxe o conceito primeiro: eu sou a luz. E assim ele vai fazendo esses paralelos em João. E no capítulo 2 ele fala: eu transformo a água em vinho. No capítulo 3 ele traz o conceito: se você não nascer de novo, você não tem parte no reino de Deus. Porque é um nascimento espiritual que transforma o teu coração da água para o vinho. Que antes do teu coração brotava sujeira, como aquelas vasilhas grandes lá. Brotava malícia, mentira, ganância, amor ao dinheiro, amor pelo sucesso, amor pela fama, por ser visto pelos homens. Agora o Espírito Santo, ele te dá a paz no teu coração, e você não precisa mais dessas coisas. Você não precisa mais daquele calçado da promoção para te dar alegria, porque a alegria está nele. A alegria está no teu Criador. Tenha um relacionamento com o teu Criador para você ter a alegria que vem dele. Outra coisa, a transformação da água em vinho foi feita em que momento? Em que lugar? Qual era a ocasião? Uma festa de casamento. Quer dizer, eu quero transformar o teu casamento da água para o vinho. Eu que instituí o casamento, e eu posso transformar o teu casamento da água para o vinho. Eu instituí a igreja, e eu posso transformar a tua igreja da água para o vinho. Eu tenho a receita para consertar o problema da tua alma. É isso que ele está dizendo: eu posso fazer isso. São 3 momentos distintos: o momento do problema,
o momento da fé, que você leva o teu problema a Jesus, e depois o momento do milagre. E é interessante que no estudo do Davi ontem à noite, que ele estava falando sobre o lavrador, ele tem que saber a época da chuva, ele tem que entender de tempo, isso e aquilo, ele tem que entender, como diz o Marcelão, de calcário, de adubo, disso e tal. Mas ele não tem poder de fazer germinar a semente. E não adianta ele ficar lá mexendo para ver se germinou. Quanto mais ele mexe, menos brota. Tem que deixar lá. Há o tempo de Deus. O pai do filho pródigo deixou o seu filho ir. Houve um tempo que esse filho se converteu. Eu acredito que esse pai nunca deixou de orar. Eu acredito que seu pai sempre ensinou a verdade para ele, e mesmo assim ele resolveu ir embora. Nem tudo vai depender de você. Você pode fazer o teu filho guardar a palavra, mas não quer dizer porque ele guardou a palavra que ele nasceu de novo. Você vai precisar orar para que ele venha nascer de novo, mesmo que seja num caminho tão torto como o do filho pródigo. Mas lá no caminho onde se pegava AIDS, onde teriam amigos que poderiam tirar a vida dele, roubar o seu dinheiro, lá ele se converteu, lá ele nasceu de novo, lá ele voltou todo maltrapilho para casa, e seu pai estava pronto para recebê-lo, e recebê-lo como filho, né? Muito bem. Quero terminar esse estudo. Deus me deu o privilégio, nesse final de semana, a gente subir a Serra do Rio do Rastro. Não sei se alguém já subiu lá, ou desceu. Então é uma serra maravilhosa. Às vezes, alguém que tenha que subir, pense em subir tudo aquilo a pé. Haveria uma luta, haveria uma dificuldade. Mas quando você chegasse lá em cima e estivesse tudo aberto, não uma neblina terrível, mas tudo aberto, você ia ficar maravilhado de ver tudo aquilo, né? Porque o Adoniran foi lá e só viu fumaça, né? Mas não é para todo mundo, né? Mas o que eu quero dizer assim, às vezes, para subir até lá em cima, vai ter uma luta. Vai ter dificuldade. Mas quando você estiver lá em cima e vê a maravilha, você diz, como Deus é maravilhoso. Então, no caminho, às vezes, vai ter luta, vai ter dificuldade, e você vai dizer, acho que Deus não está aqui. Acho que Deus não me ama. Acho que Deus não tem um propósito na minha vida. Ele não ouve minhas orações, porque Ele não me responde. Mas o dia que você subir lá em cima, você vai ficar maravilhado. Não estou falando do céu. Lá em cima, no caminho que Deus tinha planejado para você estar. Você não pode desistir no meio do caminho. Você não pode voltar atrás. Você tem que continuar, mesmo que seja difícil. Vai, né? Pede ajuda. Ajuda dos irmãos, ajuda de Deus, ajuda de oração, leia a Bíblia. Mas Ele vai estar com você. Ele diz, eu vou estar com você até o fim. Muito bem, vamos orar? Eu quero convidar um irmão que Deus falou ao seu coração para fazer essa oração agora. Pode orar.